Hello everybody, salut a tous, olá a todos. Peço muito obrigado àqueles que estão a se inscrever no meu YouTube, no meu página, na minha página World Respect Food, no Facebook, esteja também no Instagram. Muito obrigado. Aqueles que ainda não se inscreveram, ainda que não estão a likear, por favor, comentem. Falam o que vocês estão a ver, se estão a gostar ou não. Também vão na página World Respect Food no Facebook, no Instagram também. Dá um like, também partilha. Hoje estou aqui para vos mostrar como que eu estou a fazer a minha quizaca. E como quizaca é uma comida não é tão fácil para cozinhar, não posso fazer vídeo inteiro. Eu estou a cozinhar quizaca. Aquilo aí da minha quizaca não vai sair boa. Nesse momento, quizaca, como eu expliquei, só tinha posto cebola e alho. Deixei ferver durante 45 minutos. E depois pus berinjela, porque é 2 sacos de quizaca. Na forma que nós aqui na América não vendemos, já vem dentro de embalagem. Meti berinjela. Meti celery em português. Acho que aquele já vos mostrou o que é celery. E ndembe, como se diz em Lingala. Em português também não sei. Meti celery e cebolinha. E pus esqueci. Pus pimenta verde. Pimenta verde et berinjela. Donc, je vais répéter en lingala. Je vais expliquer tout à l'heure là. Donc, ça qui pour nous pendant 45 minutes. Et na chika aïe na matungulu pendant 45 minutes. D'autres kana pondu nanga. Après, na kati ndembi nangai. Ndembi nangai kadia ko sangisa na céleri déjà na sangisa. Na tie 2 aubergines parce que eza déjà ça pondu. 2 aubergines, 2 matungulu et na tie piment vert nanga mibale na kati yango na tie na zipi. Sikoyo oyo eza ba pichard yango nde kokota na pondu nanga. Pichard oyo eza na tomate. Oyo eza pichard normal. Ponga so nazolia pondu na linga ezala mabaku. Tango ozolia pondu po eza sukali, il faut utiliser pichard oyo. Donc c'est ça. Dentro da minha quizaca, il faut pôr essa sardinha. Em francês se chama-se pichard. Essa aqui tem molho, também o molho também pode ir lá dentro, não tem problema, porque o molho não é tão assim vermelho, tá a ver? É normal. E também essa aqui não contém molho, só vem com água. Vou deitar a água, depois vou pôr. Então, a minha quizaca tá aqui, a forma que vocês estão a ver. Pus óleo de palma. Eu ando a utilizar um óleo que não tem colesterol. Vendem a $25 na mamãe nigeriana. Acho que também já vos apresentei naquele dia. Esqueci o nome do óleo, é muito bom. Mas você não tem aquele óleo de palma, tem óleo normal que dá irritação na garganta. Pode aumentar óleo maná para você não sentir aquela irritação na garganta. Donc, na répéter, l'huile de palme, elle sans cholestérol, elle très bien. Mais naza nangote, je pense que c'est dans l'exabino déjà, na pondu na lamba ki, mais tellement utiliser huile de palme moko normal. Donc na kozwa huile nanga oyo na kocha mukie, memo bomona ndenge na kocha, donc na kocha mukie po elongola irritation. Donc po oyo kangote kozolia pondu, huile de palme esa nini ekanga mayo. Donc sardine nanga yango yo eza ya tomate, mais ya tomate makasi te okota ngo peka bongo. Nyonso mibale na oyo eza na mai na kobwaka mai après na koti sardine nanga. Donc ba kibi na utiliser yango yo. Kibi nanga yango yo. Na sala la mingi ba bakabo chende na yesa bi mukona ezala bien. Et na sala lipe oyo ko pese lengi na pondu nanga parce que atoza na kiba pondu te okoyeba ko sangisa ba kibi pondu na yo bima bien. Et na saleli sel oyo pe eza bien makasi. Donc c'est ça. Pondu na biso tokolia ngo na makayabu, bokomona nde na osala makayabu na déjà na pasaki nyonso déjà eza bien. Eza na monga to bomona nde na sala makayabu na ngai po ebima kitoko. Donc c'est ça.
na forma que eu estava a explicar, utilizei esse caldo, é dos cambodianos, é muito fixe. Embora você não tenha caldo de kizaka, podes usar esse aqui, não faz mal. E também podes meter esse aqui, também não faz mal. E utilizei também esse aqui, é muito bom. Então a nossa kizaka está aqui. Vou lavar primeiro. E quando você está a cozinhar kizaka, essa panela é bem fixe para cozinhar kizaka. E você não pode cozinhar kizaka com colher de ferro, não é bom. Tem que ser também com esse aqui de barros, né? Como dizem em português. Então, luto, de baia, madeira, ninguém vai loubar. Oyo ya di bende, ezala bien, no moni pondu na ngai, bien tu j'imposte aqui. Pondu na ngai yango yo. Pondu avant otiango même musu oyo osaela eza Thompson ezala mais this is ça. Pondu avant osaela ngo otia même okotia mbise kauka okotia mbisa mboto moko il faut banda na maneko kolamba pondu nanga siko nde na chelutu na chaki lutu te même ba aubergine na ngai elandaki sima ta na cheba ba piment vert nyes ba poiron vert nyes apona ko tia aubergine na suka poto mona aubergine na kati ya pondu ndenge bozomona boye na danini na pipinu na ngai. Donc c'est ça bino bomoni pondu ndenge ezali bozomona nde na bakisi huile nzungo peza bien pona olamba pondu ezikisaka te. Donc pondu na ngai tini sikonde na tiaki yango java ya duwa izora i 15 minutes 2h15 minutes parce que miloko vraiment pondu tant on lamba pondu au moins ezo bima bwetane ezo bima o sentiment que pondu ke na esa nini ezo bela e beli déjà. Donc pondu faut lamba on a mutema moko vraiment kala tena kucha sardine na ngai agora porque eu vos falei que eu não vou comer a minha kizaka com macaiabo. Com macaiabo, tá com peixe seco. Macaiabo, peixe seco em português, tá com o meu peixe seco. O meu peixe seco para ter gosto. Ando depois esse caldo aqui, é muito fixe também. Eu ponho em cima, donc põe a macaiabo na ngai, eza na saveur. Ndenge mungu aisili na macaiabo, como já não tem mais sal. Ando depois esse caldo na chaka kiboyo. Coisa lá na saveur na macaiabo na ngai. Donc c'est ça. Que talungu na ngai yango, a minha frigideira tá aqui. Meti o meu óleo. E hoje não vou fazer macaiabo misturado com berinjela, não. Hoje vou fazer macaiabo muito simples. Vou pôr só pimenta vermelho, verde e amarelo. Essa aqui é a minha cebola. Na minha cebola contém alho, meti alho aqui. Um bocadinho só do gengibre, também muito fixe. Também podem experimentar em casa. Donc macaiabo na ngale na tia aubergine te. Nós ela caca poiron rouge, vert et jaune. Donc na sino kibe na ngana sala pona macaiabo. Donc matungulu nanga ekokende ya suka. Quand a pondu na biso. Yango yo ezobela nango balema baki avana tia babenga ngo nini sardine nanga bouillon omoni pondu ne bomona ki le bandel bozomona. Donc pondu ezokendaka ko bela malema la diminuer nanga moto nazana nga po essayer na diminuer moto nanga za na 3. Donc taki ya minha kizaka devagarinho já vai 2 horas e 30 daqui a 2 horas e 40. Mas olha o meu fogo tá no mínimo, não tá no máximo, mas não queimar. Olha a minha kizaka como tá. Depois no fim que eu vou pôr a minha sardinha. Já vos mostrei como que eu vou fazer. Ok. Esse aqui é semoule, como dizem em português, fuba, né? Eu vou mostrar também na forma que eu vou fazer meu semoule para ficar mesmo bem mole e bem gostoso. Vou vos mostrar. Aqui a kizaka está pronta. 3 horas e 15 minutos. Eu gosto que a kizaka fica assim. Manga poluga então bunda. E aí eu vou receber lá. Na minha única. Eu vou dar aqui no pé.
petit. Agora, comme caramba pour nous on est comme un câble, donc c'est ça. Et alors on dit on est pris un espace tout bien, donc on fait bien. Tu viens comme un panel para tudo, ferver muito bem para ficar também pronto. Porque essa aqui não queima, essa panela não queima. Abonnez-vous massivement. Please subscribe to my channel YouTube, my page Recipient Food, et Instagram. Please. Yes. On est déjà à la fin. Donc, repas na biso nyonso ebeli. O madesu na biso. Madesu na na chikaka ndembi na ai et na tokisi yango na timo mafuta mbila muke. Après na sali sauce na ngai normal. Makayabu na biso na la sali nene na kosala yango na présenter ki ndenge na sala yango yo fufu na biso, pondu na biso, loso na biso. Em português. Tá aqui meu feijão. Tudo já está pronto. Fervi o meu feijão com alho e cebola. Acabou. E depois fiz o meu refogado, tomate, concentrado de tomate normal, né? Massa tomate. Fiz o meu refogado, tá aqui. Não entrou carne, não entrou nada, é só feijão simples. Esse aqui é o meu arroz. Vamos comer com o nosso feijão ou com quizaca. Essa aqui é a nossa quizaca. Ficou no fogo durante 3 horas e 20 minutos.